Vamos falar, não é, Elisa, da relação entre a pandemia e a economia na Europa. Porque está mexendo e muito com a economia, viu? A Alemanha, você já está vendo desde o começo do dia aqui com a gente, que vai adotar medidas de maior restrição a partir de quarta-feira. E o lockdown volta a gerar apreensão no mundo econômico. Vamos falar com o Nakagawa sobre isso? Naka, como as bolsas europeias reagiram quanto a essa notícia? Porque se de um lado tem o cuidado com a saúde, de outro é um momento de apreensão, hein? É um momento de apreensão, Elisa, porque esse tipo de decisão que está sendo anunciada, foi anunciada pelo governo alemão, pode ser anunciado por outros governos, o que obviamente colocaria um freio na retomada da economia europeia e talvez global. Na Europa, alguns países têm tido uma retomada um pouco cambaleante, o que obviamente prejudicaria. Então, só para retomar, a informação de que a partir de quarta-feira, boa parte do comércio na Alemanha vai ter que fechar as portas, as escolas também fecharão as portas por causa do aumento do número de casos da Covid-19 por lá. Na sexta-feira, a sexta-feira passada foi, na verdade, o grande dia que fez o governo de Angela Merkel reagir e tomar as decisões, quando foram anunciadas 598 mortes. Nesse mesmo dia, só para a gente comparar, obviamente são países muito diferentes em termos de tamanho. Na mesma sexta-feira, o Brasil teve 690 mortes, mais de 100 mortes a mais do que lá na Alemanha. Apesar dessa preocupação do mundo econômico, a segunda-feira, Elisa, começou positiva nos mercados financeiros por duas razões. A primeira delas é o auxílio financeiro que o governo alemão vai dar aos pequenos negócios, o que tende a amenizar o impacto negativo. Vão ser dados até 500 mil euros, o que dá 3 milhões de reais por comércio, por empresa prejudicada. Além disso, no fim de semana, continuaram as negociações entre o governo do Reino Unido e a União Europeia sobre o Brexit, aquele processo de saída do Reino Unido da União Europeia. E avançaram as conversas, os dois grupos vão ter mais alguns dias para negociar. Isso também trouxe alguma tranquilidade nos negócios. Então, apesar dessa cautela toda, a segunda-feira tem boas notícias de curto prazo. Por isso, a Bolsa de Frankfurt, nesse momento, sobe 0,90% e o mercado futuro, que opera já nos Estados Unidos, tem uma alta de 0,60% no S&P 500, que é um dos principais índices lá da Bolsa nos Estados Unidos. Esse é um dos destaques do podcast Abertura de Mercado, que eu gravo todo dia, bem cedinho, aqui nos estúdios da CNN. A gente também fala no episódio de hoje sobre a alta das ações que estrearam recentemente na Bolsa nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia. Por exemplo, o Airbnb, que subiu 113% no primeiro dia. A gente falou isso na semana passada. Esse tipo de reação do mercado tem gerado muita preocupação entre os analistas. Alguns deles estão desconfiados, estão achando que pode ter uma bolha aí no mercado de ações lá no hemisfério norte. E a gente explica por quê, as razões dessa preocupação e também entender se há ou não uma bolha lá no podcast de hoje. Então convido a você a ouvir, está em todos os agregadores de podcast e também no site do CNN Business, cnnbrasilbusiness.com.br.